Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Vamos começar com a correção da página 349. Vamos lá. Preencha o diagrama de acordo com as informações sobre a região sudeste. Vegetação que ocupa extensa área em Minas Gerais. Cerrado. Cerro onde nasce o Rio São Francisco. Canastra. Clima presente em uma pequena área da porção norte de Minas Gerais. Semiárido. E via de transporte formada por cursos de água no sudeste e a mais importante é o Tietê-Paraná. Hidrovia. Leia a manchete a seguir. Seca no sudeste atinge 133 cidades e já afeta a economia. A manchete que traz uma notícia do ano de 2014 retrata a escassez de água no sudeste. Essa situação ocorreu apenas por causa da redução das chuvas na região? Justifique sua resposta. Muito bem, não foi só porque as chuvas diminuíram, não foram suficientes. Além da redução das chuvas, ocorreu também a falta de água por causa do aumento do consumo hídrico, a poluição dos rios e o desmatamento em torno dos mananciais e dos vazamentos na rede de distribuição de água. O desmatamento foi um dos principais, porque ele afetou tanto as nascentes como o regime de chuvas. Resultado: muito consumo e pouca água pouca água abastecendo essa região. Resultado: seca, que para eles é um problema gravíssimo. Agora vamos ver a população da região sudeste. O sudeste é a região mais populosa do Brasil, com cerca de 89 milhões de habitantes, cerca de 42% da população brasileira. Os quadros abaixo mostram os principais motivos pelas quais a população dessa região apresentou um grande crescimento em poucas décadas. Veja, o primeiro é a imigração. O Sudeste recebeu imigrantes de todos os outros continentes, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis e japoneses, que vieram inicialmente para trabalhar na produção de café no interior paulista, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Como foi que ocorreu? Com o fim da escravidão, muitos não quiseram contratar os próprios escravos para trabalhar. E muitos escravos não queriam ficar nessas mesmas fazendas, né? Resultado: precisou de mão de obra. Como esses outros países estavam com problema de aumento da população, ou guerra, ou algum conflito, principalmente a Itália, ali, eles começaram a vir bastante pessoas dessa região em busca de melhores condições, porque naquela época o Brasil era visto como uma terra de riquezas, onde você poderia vir, enricar e voltar para o seu país. Essa era a ideia de muitos. Só que isso não ocorreu para todos, né? A maioria ficou trabalhando nas lavouras e depois nas fábricas. Ou seja, veio a imigração internacional, essa daqui. Urbanização. Em meados da década de 50, a população se beneficiou da ampliação dos serviços de saneamento básico, acesso a medicamentos e vacinas, e melhorias nos atendimentos hospitalares oferecidos nas cidades. Diante desses avanços, a taxa de mortalidade infantil caiu e a qualidade de vida começou a melhorar, assim como a expectativa de vida. Muito bem, no caso da urbanização, com melhores condições de saúde e moradia, o número de mortalidade infantil, como o texto falou, diminuiu. Resultado: tinham cada vez mais crianças nascendo e sobrevivendo. E como a expectativa de vida aumentou, as pessoas estavam vivendo bem mais. Resultado: nascendo mais e vivendo mais, começou a aumentar o número de pessoas. Então, a urbanização foi responsável por esse tipo de crescimento. E a migração interna. A partir de 1930, com o crescimento da industrialização, a região sudeste passou a receber um grande número de imigrantes vindo de outros estados brasileiros. Esse fluxo foi impulsionado entre os anos de 50 e 70, pela mecanização do trabalho no campo
que incentivou milhares de pessoas a deixarem a região Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste. Grande parte desses imigrantes foram absorvida pelo trabalho na construção civil ou na indústria, ou seja, é como a gente já, se você prestar atenção, na família de vocês provavelmente tem histórias desse tipo, onde pessoas pegaram, que eram daqui, e decidiram ir para a região Sudeste, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de melhores condições. Porque tinha muito emprego lá, aqui tinha o problema da seca, que não tinha emprego. Resultado, muitos tinham o plano de atingir determinada idade e ir para São Paulo ou para o Rio em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Hoje em dia ocorre ainda, mas é em escala bem menor. No caso aqui, as populações que migraram para o Sudeste tiveram seus hábitos e tradições incorporados à cultura local. No caso aqui, é uma feira que existe no Rio de Janeiro que é cheia de produtos nordestinos. Existe até uma barraca de pessoas daqui da Isolândia. Muito bem, continuando. Desculpa. Século XXI, a diminuição do ritmo de crescimento populacional. O fluxo de migrações para o Sudeste foi perdendo força a partir do início do século XXI. Uma das razões para esse tal fenômeno foi o surgimento de novos polos de atração, como a expansão das fronteiras agrícolas na região Centro-Oeste e Norte e novos polos industriais do Nordeste. Com isso, a maioria da migração interna deixou de ir para São Paulo porque tinham fábricas e empregos em outros locais. Somado a isso, o crescimento natural também começou a diminuir em decorrência da redução da taxa de natalidade, como em outras áreas do país. Nós já estudamos, né? A taxa de natalidade diminuiu porque, digamos, ficou caro cuidar de criança. Então muitos decidiram, como não era mais necessário ter muitos filhos para ajudar, como era antigamente, os pais começaram a se focar em poucos filhos na tentativa de dar a eles tudo o que lhe é necessário para um bom desenvolvimento. Assim, a taxa de natalidade caiu. Então, o que antes tinham 5, 6 até 10 filhos, caiu para 2, 3 e muitos só um filho. Atualmente, a maior parte da população do Sudeste reside em áreas urbanas, sobretudo em regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Observe no mapa ao lado as áreas de maior concentração populacional dessa região. Atualmente, os estados do Sudeste, principalmente São Paulo, estão recebendo novos imigrantes, como haitianos, venezuelanos, chineses, bolivianos, paraguaios, nigerianos, sul-coreanos, colombianos, turcos, etc. Ao chegarem, muitas as dificuldades encontradas por eles, como a língua e novos costumes. Por isso é importante valorizarmos essas novas culturas e participarmos da integração desses imigrantes à nossa sociedade. Por exemplo, se vocês derem uma olhada no YouTube, volta e meia tem vídeo de pessoas de outros países e o que eles viram, o que eles estranharam, o que eles ficaram surpresos ao chegarem aqui no Brasil, com diferença de cultura, ou alimentação, ou comportamento das pessoas. Muito bem, continuando. Aspectos econômicos da região Sudeste. O Sudeste concentra o maior centro financeiro e tecnológico do país, onde se localiza a sede de vários bancos, muitas universidades e diversos centros de pesquisa que contribuem para o desenvolvimento das atividades econômicas da região, principalmente indústria e agropecuária. A boa infraestrutura de transporte e o grande mercado consumidor fazem das metrópoles do Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, centros de influência comercial e financeira nacional e internacional. Mesmo assim, nessas áreas é comum a presença de pessoas que vivem em condições precárias de habitação e renda. Quanto ao desenvolvimento industrial, no Sudeste estão concentrados importantes tipos de indústria, como siderúrgica, metalúrgica, mecânica,
alimentícias, extrativas, minerais, além de indústrias de alta tecnologia como informática e aeroespacial. Todas essas indústrias respondem por 58% do PIB gerado pelo setor industrial do país. Muitos produtos fabricados pelas indústrias, além de abastecer o mercado interno, são responsáveis por incrementar a diversidade das exportações brasileiras. Indústria extrativista. Petróleo e minério de ferro são os principais recursos naturais extraídos na região sudeste. O quadrilátero ferrífero, localizado na porção central de Minas Gerais, é a principal área produtora de minério de ferro e de outros minérios do sudeste. Já o petróleo e o gás natural são explorados principalmente na Bacia do Campos, área litorânea que se estende de Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e representa cerca de 52% da produção nacional de petróleo. A camada do pré-sal, que envolve a Bacia de Santos, Campos e do Espírito Santo, também é explorada desde 2010. Em relação à agropecuária, lembrando, o pré-sal recebe esse nome porque é uma área abaixo de uma grande camada de sal no fundo do oceano, que tem óleo, que acredita-se que seja uma quantidade gigantesca de petróleo, mas que atualmente com esses problemas desse governo, que é um problema, ela corre o risco de ir toda para outros países e não ficar nada para o Brasil. O Sudeste também se destaca pelo êxito alcançado na produção agropecuária. A introdução de um sistema produtivo mecanizado e de alto padrão tecnológico no campo tem garantido elevado índice de produtividade, tanto tecnológico no cultivo de diversos gêneros agrícolas, tecnológico no campo tem garantido elevado índice de produtividade, tanto no cultivo de diversos gêneros agrícolas como na criação de animais. Grande parte dessa produção é cultivada em grandes propriedades monocultoras, sobretudo café, cana-de-açúcar e laranja. Nessa região também existem pequenas propriedades com técnicas tradicionais de cultivo e de criação. Como em outras regiões brasileiras, elas coexistem com a expansão das grandes propriedades monocultoras comerciais. A agropecuária do Sudeste representa aproximadamente 22% do PIB do país nesse setor, atendendo ao mercado nacional e internacional. Se bem que atualmente está mais o internacional, não é à toa que os produtos estão caros. Por quê? Porque a maioria desses produtores estão achando melhor exportar, afinal o dólar está alto. Se eles exportam em dólar, eles ganham muito mais. Então eles estão mais interessados em exportar do que abastecer o mercado nacional. Resultado, o preço de tudo aqui dentro do país aumenta. Tipo 5 sacos de 5 quilos de arroz está chegando nos R$ 30. O gráfico abaixo mostra as principais culturas da região. Café, cana-de-açúcar e laranja, né? O Sudeste impera nesse setor. Muito bem. A nossa videoaula vai ser até esse momento. Porém, vai ficar uma atividade para vocês. A atividade é: vocês vão escolher uma desses tipos de indústria: siderúrgica, metalúrgica, mecânica, alimentícia, extrativa, mineral ou de alta tecnologia como informática e aeroespacial, e vai fazer uma pesquisa sobre o que ela é e quais são as principais aqui no Brasil e o que ela faz. Ok? Vocês vão dizer: William, uma siderúrgica é uma indústria que trabalha com isso, 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 isso e isso. Ela faz isso. Aqui as principais siderúrgicas são essa e elas acabam colocando no mercado tais produtos. Mesma coisa com a extrativa mineral, com a informática, com a aeroespacial. Vocês vão escolher um tipo e vão fazer uma pesquisa e me enviar. O e-mail será enviado junto com a videoaula no dia, ok? Muito bem, não se esqueçam. Vocês vão escolher um desse tema e fazer uma pesquisa sobre isso e me mandar via e-mail. Com isso,
A nossa videoaula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!